Vamos falar um pouco sobre a mensagem que as calamidades nos trazem. E quando falamos de calamidades, desastres, existe uma palavra que nós acrescentamos: calamidades naturais ou desastres naturais. Podemos dizer que este desastre é natural ou não? Será que isso não choca com os princípios da nossa crença? Será que isso não choca com aquilo que é a nossa aqida? Os ulamãs, caros irmãos, trazem-nos a resposta. Os álimos, que são os herdeiros dos profetas, aqueles que têm a missão de interpretar a mensagem de Allah de acordo com a interpretação do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os álimos, aqueles que têm a tarefa de nos explicar os versículos de Allah, de nos explicar os hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam, de acordo com a explicação do Nabi, de acordo com o entendimento dos predecessores virtuosos, disseram o seguinte: que essa expressão calamidades naturais é permitida e ao mesmo tempo não é permitida. Ou então, é permitida de acordo com o contexto, de acordo com a intenção de cada um. Se eu digo que esta calamidade é natural e quero dizer com isso de que é a natureza que envia essas calamidades, então aí você já está a cometer shirk. É haram, é proibida essa forma de se expressar. Quando a pessoa diz que são calamidades naturais, são desastres naturais, querendo com isso dizer que esse desastre, essa calamidade é a natureza que faz por si só. Por detrás disso não há nenhuma força sobrenatural que controla isso, então você já cometeu shirk. Quando a pessoa diz que isto é uma calamidade natural, é um desastre natural, mas com isso não significa que a pessoa não tem aquela intenção de que é a natureza que faz, é a natureza que controla, é a natureza que envia essas calamidades, mas por detrás disso tudo é Allah subhanahu wa ta'ala que controla, que envia esses desastres. Então, se a intenção é essa, aí você é permitido. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. A pessoa evitar coisas duvidosas é melhor do que cair na dúvida. Então, o melhor é sempre a pessoa dizer calamidades de Allah. Se quiser, o nosso tema de hoje, que é a mensagem que essas calamidades, a mensagem que esses desastres enviam para o ser humano. Porque nós não podemos pensar que o dia começa e termina, o sol nasce e põe-se, a lua nasce e põe-se, e tudo assim em vão. Não estamos a transmitir nenhuma mensagem. Tudo o que acontece nas nossas vidas, caros irmãos, transmite-nos alguma mensagem. É doença, é uma mensagem. Você coçar-se, sentiu comichão, coçou-se. Para um crente, é uma mensagem. O cabelo branco que nós temos é uma mensagem. A saúde que nós temos é uma mensagem. Tudo é uma mensagem. Mas essa mensagem, caros irmãos, só percebe aquele que Allah subhanahu wa ta'ala o conceder orientação. Só percebe aquele que Allah subhanahu wa ta'ala o conceder visão. Para aquele que Allah subhanahu wa ta'ala não o conceder visão, poderá interpretar isso de uma outra forma. Para aquele que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe conceder tawfiq, orientação, visão, poderá
levar isso e canalizar para um outro ser, além de Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira mensagem que esses desastres, essas calamidades trazem é de que nós, como seres humanos, não somos nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra e revela a fragilidade que o ser humano tem. É sinal de que, ser humano, adore a Allah, volte para Allah, fafirru ila Allah, voltem para Allah. Isso não é nada. Vento, inundação, formiga, gafanhoto, qualquer tipo de praga, Allah pode usar, porque esses todos são exércitos de Allah. A água, o fogo, a terra, tudo. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. O exército de Allah, quem conhece o alcance, é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira mensagem, de que nós todos dependemos de Allah. Nós todos somos criaturas de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala faz o que quiser e ninguém lhe impede. Innama amruhu idha arada shay'an. Veja só. An yaqula lahu kun fayakun. Idha arada, quando ele quiser. An yaqula lahu kun fayakun. Ele só diz se e a coisa ganha. Faz aquilo. Ele que é poderoso. Allahu Samad. Allah é independente. Nós, ao sabermos que não somos nada, temos que recorrer àquele que é Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que voltar para Allah. É sinal de que nós estamos mergulhados, estamos distraídos, estamos mergulhados nos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala envia essas calamidades, desastres, para nos alertar, para nos despertar deste sono tão profundo. E é um sono que poderá ser fatal. Allah nos desperta deste sono, para ver se nós procuramos a Ele. Porque o ser humano com facilidade procura Allah nos momentos difíceis. Por isso mesmo aquele que diz que Allah não existe, Deus não existe, quando tem uma aflição, quando está na angústia, quando está numa dificuldade ou está doente, ele diz, meu Deus, já é fácil você lembrar-se de Allah nos momentos difíceis. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran, ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum. Qualquer musiba, qualquer fenômeno que vos aflige é devido àquilo que as vossas mãos lograram. Vocês produziram. Estamos a acolher. A nossa província está a enfrentar esses momentos difíceis. Está a chover torrencialmente, está a chover intensamente, e uma chuva que vem criar estragos. Então nós temos que voltar para Allah. Sinal de que nós temos limitações, sinal de que nós não temos poder perante Allah. Allah que é o poderoso, e nós temos que voltar para aquele que é o poderoso. Nós dependemos de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso maior problema, caros irmãos, é nós tentarmos distorcer, tentarmos adulterar a interpretação dos fenômenos, a interpretação dos sinais. Allah subhanahu wa ta'ala destruiu vários povos, várias nações que passaram, que eram tão fortes, mais fortes que nós. Mas dentro dessas nações que foram destruídas por Allah subhanahu wa ta'ala, por via de um terremoto, por via de um ciclone, de cheias, isso não é novo. Os povos passados foram destruídos. Mas antes disso, o que acontecia? Haviam sinais. E isso pode ser pouco. E esses sinais, caros irmãos, quem tem capacidade de interpretar são os sábios. Já sabe que isto é um sinal, não é bom sinal. Este é um bom sinal.
e alertavam os seus povos: voltem para Allah. Os povos ignoravam. Daí, anos depois, é que vinha já o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo para Faraó não faltaram os sinais. Não porque Allah destruiu o faraó assim. Primeiro vieram sinais. Qual foi o primeiro sinal? Surgiu no seu palácio um profeta, um mensageiro. É o primeiro sinal. Combateu os sinais e Allah subhanahu wa ta'ala destruiu a ele. Por isso, caros irmãos, temos que sempre ter essa capacidade de interpretar os fenômenos, termos essa capacidade de interpretar os sinais, de olharmos que saber, não, estamos a levar um rumo inadequado, estamos a levar um caminho inadequado e voltarmos para Allah, fazermos tauba. Os profetas que passaram nesses momentos aconselhavam os seus povos a intensificarem o sadaqah, a caridade, a intensificarem o tauba, o arrependimento, porque tinham consciência de que isto é resultado dos nossos pecados. Bahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidi nas. O que acontece na terra, no mar, é resultado das ações das pessoas. É resultado das ações dos seres humanos. E como é resultado das ações dos seres humanos, quando isso vem, leva a todos. Aquele que é inocente, também a chuva lhe apanha. Por isso, Aisha, radiallahu anha, falando com o Nabi sallallahu alaihi wasallam sobre esses fenômenos, esses desastres, perguntava ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: como é que Allah vai destruir a eles, enquanto dentro deles tem crianças, tem inocentes, tem animais que nem cometem pecado, tem salihin, tem piedosos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: vão ser destruídos todos e serão ressuscitados de acordo, cada pessoa com a sua intenção. Cada um de acordo com a sua intenção. Por isso, nós temos essa missão. Digo nós, Ahlul Quran, aqueles que leem o Quran, Ahlul Iman, aqueles que têm fé, temos essa missão de interpretarmos esses fenômenos, interpretarmos esses desastres, interpretarmos essas calamidades e transmitirmos isso para as pessoas. Saberem de que não há nada que acontece por acaso. É uma mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, prezados irmãos, precisamos sempre de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. E a outra mensagem que essas calamidades trazem é a mensagem de teste. É a mensagem de teste. Estamos a ser testados. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Al-Quran: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. É teste. Estamos a ser testados. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Até para a gente ver aqueles que se esforçam no caminho de Allah. Com esses desastres, são testes de Allah. E testes de Allah subhanahu wa ta'ala, para um crente, isto é forma de elevar os seus degraus. Atenção, caros irmãos. É forma de elevar os degraus do mu'min. Todos nós somos testados com a chuva, sim. A chuva quando cai, cai para todos, sim. Quando as casas se destroem casas também dos crentes, dos descrentes. Quando há falta de água, o crente sente a falta de água, o descrente sente a falta de água. Todos testes para todos. Mas há uma diferença. É que para este que é crente,
Esses testes são uma forma de elevar os seus degraus, perdoar os seus pecados. A misericórdia de Allah, caros irmãos, é vasta. E Allah sabe o que nós não sabemos. Mesmo aqueles que tinham imã forte, que são os profetas, que são as melhores pessoas, foram testados. Por isso, para um crente, isso serve de expiação dos seus pecados. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, existiam fenômenos. Existia eclipse de sol, eclipse de lua. Naquele tempo, no melhor tempo, na melhor nação, existiam fenômenos que aconteciam. Mas isso para os crentes era uma forma de elevar os seus degraus. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que para um crente, mesmo a doença, dor de cabeça, Allah subhanahu wa ta'ala está a expiar, está a apagar e perdoar os seus pecados. Então, caros irmãos, estamos a enfrentar esses momentos difíceis, chuvas, ciclones, nossa casa caiu, desabou. Temos aqui uma oportunidade de mostrarmos a parte da solidariedade, que é um instrumento que é muito importante para mantermos a nossa relação, os laços interpessoais. Quando você ajuda alguém, quando você apoia alguém que necessita, estás a dizer que conte comigo, estou contigo. E isso é muito bom para fortificar as relações. Relações interpessoais, pessoa com pessoa. Não interessa se é muçulmano ou não, pessoa com pessoa. Por isso, quando se fala de solidariedade no Islã, o Islã não definiu fronteiras. Quando se fala de bondade no Islã, o Islã não definiu fronteiras. De que não, você tem que ser bondoso só para os muçulmanos. Não. A bondade não tem fronteiras. Falar boas coisas, o Islã não definiu fronteiras. Por isso diz: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ. Falar boas coisas para as pessoas. Não disse só falar boas coisas para os muçulmanos, os crentes, não. A nossa bondade, a nossa generosidade, a nossa solidariedade é para todos. Até com os animais, temos que ser bondosos e seremos recompensados. Você ser bondoso para com os animais, ser bondoso para com o meio ambiente, até com o meio ambiente. Você ser bondoso, ser generoso, está sendo recompensado. O que será com o ser humano? O que será para com o ser humano? A termos aquela empatia. Empatia quer dizer colocar-se no lugar do outro. Tudo. Imagina se fosse a minha casa a cair. Como é que eu me sentiria? Então, colocar-se no lugar do outro. Tá bem, minha casa não caiu, mas vou apoiar aquele que a sua casa caiu. Porque perdeu tudo. Apoie com o pouco que a pessoa tiver. Não estamos a exigir de ti dar aquilo que está acima da sua capacidade, não. Dê o que você consegue dar. Se tem 2 quilos de arroz, divida. 1 quilo para mim, outro quilo para ele precisa. Se tem 2 pares de sapato, eu vou ficar com um par. Ele perdeu tudo, vou lhe dar outro par. Não tenho nada mesmo, nem nada para dar. Então, vou dar a minha força. Vou no meu vizinho, naquele que precisa. Vou apoiar ele com as minhas mãos, com os meus pés, com a minha língua. Boas palavras. Às vezes, é bom você proferir boas palavras do que dar e começar a falar. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ min sadaqatin yatba'uha adha. Você dar e começar a incomodar a pessoa que você deu é pior do que você não dar e falar boas coisas para ele. Deposita confiança em Allah subhanahu wa ta'ala.
isso não é o fim de tudo. Allah preparou boa coisa para ti, inshallah. Então, confortar as pessoas. Você não deu nada, mas pelo menos falou boas coisas. Alguém veio te pediu, você diz para não tenho. Mas peço a Allah para que te facilite a ultrapassar a sua preocupação. Peço a Allah para que te ajude a concretizar aquilo que você quer. Você não deu, mas pelo menos também não incomodou. Por isso, quando se fala de apoiar, ajudar, não podemos só pensar em bens materiais. Não. Ideias. Com as suas mãos você pode ajudar alguém. Com a língua você pode ajudar alguém. Confortar alguém pode ajudar. Uma simples visita também conforta alguém. Por isso, caros irmãos, nós temos que criar esse ambiente de harmonia. Nesses momentos em que todos nós precisamos esticar a mão para dar o outro, para apoiar o outro. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conforte a todos aqueles que perderam suas pertenças por conta desse ciclone.